Bom dia a todas que estão aqui, todas as amigas que chegaram, a todas as novas amigas, como a Luciana, e eu queria dar as boas-vindas também para aquelas que estavam sumidinhas, como a Beni, a Vânia, a Bela, e aquelas de toda semana que a gente sente maior saudade quando não aparece aqui. Rita, Nancy, Rosângela, Magna, Rose, Júlia. E agora a Rosane aqui também, Meire, que estava sumidinha também, já reapareceu hoje. E olha, tem muita coisa boa acontecendo. Hoje o assunto parece espinhoso, porque falar de raiva não é uma coisa muito boa. Mas quando muitas de nós aqui, inclusive eu, passamos pela TPM, a gente sabe muito bem o que é sentir muita raiva. Às vezes com motivo, às vezes sem motivo, às vezes. Não, não sou eu que vou falar sobre raiva. Quem vai falar é a Esther, porque ela sim entende do que está falando. E quem ficar até o final, nós vamos fazer um sorteio do livro da Esther Carreño que fala sobre raiva, seu bem, seu mal. Tá certo? Vocês gostaram dessa surpresa? Sim. Olha lá o livro, ó. Tá certo? A Beni está falando que vai entrar pelo laptop e vai sair do smartphone. Ok. Então, Claudiane que chegou. Fala. você só não falou que é para as que estão presentes e moram no Brasil. Sim, eu ia completar agora, Esté, dizendo isso e dizendo o seguinte também. Eu vou doar o meu livro que você me mandou para sortear aqui entre as dos Estados Unidos. Só quando eu acabar de ler. Eu estou quase acabando. Tá certo, gente? Que a Esté mandou para mim. E só também porque em fevereiro, quando eu estiver indo ao Brasil ver a minha filha, se Deus quiser, isso mesmo. Vem Se tomar um Deus café quiser, comigo que é aqui estarei. pertinho. Com certeza faremos o Entre Amigas aí, Nancy. Vai ser Faremos o jóia. Entre Amigas no Rio de Janeiro. Já estou convidando quem estiver por lá. E E a aí eu vou pegar Rosângela meu está livro junto de aí. volta, Esté. Aí eu quero outro, para repor esse, tá certo? Você Olha, terá. deixa eu avisar que só eu daqui do Brasil que está aqui hoje, tá? Então No já está Rio de sorteado. Janeiro? Ah, é, Não, né? está Lá. sorteado. Eu sou a Não, meu única. endereço continua aí, tá, Nancy? Fique calma. Hã? Keep Hã? calm. Meu endereço Nancy, continua no tem eu Brasil, também. tá? Mas aí Fala, a Vânia. Rosângela vai entrar nos dois sorteios, Não, não pode. Obrigada, Meire. né? Se eu ganhar, eu dou para No você, Brasil tá? e nos Estados Se eu ganhar Unidos. nos dois, eu dou um para você. A Vânia É ia porque eu falar, não vou entrar Vânia. em nenhum, né, Rosângela? Eu não vou entrar em nenhum. Ah, Vou falar que esse sorteio vai ser concorrido, porque o meu também é do Brasil, hein? ah lá. Ô, Nancy, ó, eu tô aí com você no páreo. Gente, olha isso. Pior que é mesmo, hein? Só Nancy, Vânia. A Bela também está no Brasil. E a Beni está em Londrina. Luciana também está no Distrito Federal. É verdade, Luciana. Gente, tá pau a pau aqui, ó. Temos de lá e de cá. Meire, você vai participar também, Meire, porque você vai participar das estrangeiras, tá certo? Olha Você vai aqui, ficar por aqui. eu vou ganhar, porque eu já ganhei o da Nancy, E olha aí eu isso. vou formar a minha coleção que ganha no Entre Amigas. Entendeu? Olha, agora vocês vão deixar se quiserem, tá certo? Então é o seguinte, para ganhar o livro da Esther hoje, você tem que prestar atenção em tudo que ela vai falar, mas estar bem atenta, porque agora o sorteio vai ser por uma pergunta que eu vou fazer lá no bate-papo, tá certo? No finalzinho da palavra da Esther, quando ela falar assim, gente, então é isto, eu vou lançar a pergunta e a primeira que responder
corretamente, é claro, a Esther vai julgar se está correto ou não, tá certo? Ela vai ganhar, tanto do Brasil quanto daqui. Ok? Estamos combinadas assim? Ok, deixa eu dar bom dia para Claudiane e para Rose que chegaram. Bom dia Bom para dia. vocês. Vamos Bom tirar uma dia. foto, gente, porque está todo mundo lindo e maravilhoso aqui. Então vamos tirar uma foto com quem já está, quem puder entrar. Rossane e Beni, se puderem, se quiserem, fiquem à vontade. Nós que estamos aqui nos arrumamos. Espera aí que eu vou até tirar o óculos, gente. Vai ficar melhorzinha. Aí a Bela entrou. Joia. Vamos começar? Vamos começar a falar desse assunto porque tem muita coisa boa para a gente aprender. Esther, somos todas suas agora, suas ouvintes, suas amigas. Estamos aqui Então, para te ouvir. que bom. Então, que Deus possa nos abençoar, né, Amém. nesse tema, que a gente possa ser um momento para a gente descobrir áreas que a gente precisa crescer, né, na administração do sentimento, principalmente o sentimento da raiva. Eu acho que eu quero até começar dizendo por que eu escrevi esse livro. Eu já sou conselheira, eu sou desde quando eu tinha 30 anos, e eu estou com 74. Então, olha que chão, né, que eu já corri aí, começando primeiro como conselheira, depois eu fui fazer psicologia e sou psicóloga, então, já há 25 anos. E quando eu comecei a trabalhar como psicóloga, eu percebi que muita gente que eu estava atendendo como profissional, e já tinha alguns que eu tinha atendido como conselheira, traziam uma bagagem de raiva muito forte, uma raiva guardada, acumulada. E lembro, em especial, de um homem que ele veio por causa que ele era um homem violento, né? Um homem que estava agredindo algumas pessoas fisicamente, agredia muito com a fala, né? Porque a língua às vezes é mais violenta até do que um soco, né? E por isso que ele buscou a psicoterapia. E eu comecei a ficar, me chamou a atenção isso, né, de ver que eram pessoas cristãs, que amavam a Jesus Cristo, que eram redimidas e não sabiam lidar com o sentimento da raiva. E aí eu descobri na minha própria vida que algumas falas minhas, mais a fala, o comportamento não era tanto, mas a minha fala, às vezes, era uma fala agressiva. E era uma fala que eu não queria ser agressiva, eu não estava com raiva da pessoa. E um dia até uma colega me chamou a atenção disso e ela falou, olha, Esther, acho que às vezes não é o que você fala, mas é a forma, é o que vem na sua fala. E aí eu percebi que eu mesma tinha raiva saindo pelos poros. E eu fiquei muito intrigada com isso, até que eu tive a oportunidade. Fui procurar no mundo evangélico literatura sobre isso e descobri que tem muito pouca literatura no mundo evangélico sobre a raiva. Tem até bastante literatura, mas a maior parte da literatura que nós encontramos é o que a gente chama de mundo secular, que também são livros bons, não são ruins não, são livros excelentes. Mas eu queria ter alguma coisa linkada com o evangelho, né, porque eu atendo gente de todas as religiões e todos os credos, mas eu acho que a maioria que eu atendo ainda é do mundo evangélico, do mundo cristão evangélico. O que eu vou falar hoje tem um pouco no livro, sim, mas muita parte do foco que eu vou colocar hoje não está no livro, porque hoje eu quero focar diretamente nas 3 situações que Jesus Cristo demonstrou raiva, né, que as traduções traduzem como indignação. Indignação é uma palavra bonita para raiva, viu, gente? E antes disso, eu queria lembrar que a raiva é um sentimento legítimo, que não é nem bom nem ruim, porque sentimento não é nem bom nem ruim. O que é ruim é o nosso comportamento decorrente do que nós sentimos.
Então, o que pode fazer o sentimento da raiva para parecer ruim é se, por causa do sentimento de raiva, eu me torno uma pessoa violenta. Então, o problema não é o sentimento. Aliás, nenhum sentimento é bom ou ruim. Nenhum deles. Porque fora da psicologia, em geral, nós classificamos, né, sentimentos maus e sentimentos bons. Não tem sentimento mau e sentimento bom, tem sentimentos. Agora, aquilo que eu vou fazer por causa do que eu senti, sim, aí o meu comportamento pode ser um comportamento mau ou um comportamento bom. E nós vamos ter que responder, muitas vezes, até diante das leis humanas, né, das leis que regem uma sociedade ou que regem um país, é pelo nosso comportamento. É o comportamento, então, que pode nos condenar. Se a gente for observar a Bíblia está cheio, né, de manifestações de ira, manifestações de raiva. O Velho Testamento está cheio da ira de Deus. E a ira de Deus, ela só vai terminar no Calvário, né? Depois do advento da graça, é que nós vamos, então, ter mais esse contato com o amor de Deus e não vemos mais a ira de Deus, a não ser talvez lá no Apocalipse, sendo manifestada de forma tão clara como no Velho Testamento. E Paulo, em Efésios 4:26, ele fala, né, da ira, fica legitimado a possibilidade da gente ficar enraivecido, da gente ter raiva. Quem tem umbigo, tem raiva, essa que é a verdade. E o que Paulo fala? Porque a gente pode se irar sim, mas que não é para pecar. Então, só aqui já é um bom tema, né, para a gente discutir bastante do ponto de vista psicológico. Então, o que eu vou fazer hoje aqui com vocês, né? Talvez acrescentando até um pouco na leitura daquelas que conseguirem o livro. Eu falo disso no livro, sim, mas aqui eu vou caminhar um pouquinho mais. Eu vou falar das 3 situações que claramente na Bíblia tem a indicação que Jesus ficou indignado. Então, são 3 situações onde Jesus ficou enraivecido. E aí nós vamos refletir um pouquinho como é que ele lidou com essa raiva, quais foram os assuntos, o que mobilizou a raiva dele, e vou terminar chamando você para uma alta avaliação e para você ver, né, quais são, o que mobiliza e o que motiva a sua raiva. Então, vamos lá. Eu vou mandar depois esse estudo, eu posso pôr até aqui no grupo, que eu acho que está todo mundo no grupo, eu tenho ele por escrito, eu estou seguindo uma colinha aqui, porque na minha idade a gente precisa ter cola, porque senão a gente esquece a coisa que quer falar, né? Mas eu posso mandar isso para vocês depois, tá bom? Então, quem quiser aproveitar o escrito, fica à vontade. Então, a primeira situação que Jesus sentiu raiva, que está registrado nos evangelhos, é quando Jesus encontra o homem que tinha uma mão ressequida, que tinha uma mão mirrada no templo. Esse texto está em Marcos 3 e Lucas 6. Então, Jesus entrou no templo e os líderes daquela sinagoga que tinham visto aquele deficiente presente, eles já ficaram de olho para ver se Jesus ia fazer algum milagre naquele dia, quebrando a lei do sábado. Jesus entrou, ele viu realmente o homem, o deficiente que estava lá, o homem que não podia trabalhar, e a literatura paralela ao evangelho diz que quem afirma isso é Jerônimo, que escreveu paralelamente algumas coisas que completam as informações do Evangelho. Diz que aquele homem era um pedreiro e que provavelmente ele tinha se acidentado trabalhando. E Marco diz que era a mão direita que esse homem tinha, que estava atrofiada. Então, significava que esse homem realmente não tinha como trabalhar. Jesus entrou ali, ele viu o homem e ele já ficou indignado. Marcos relata isso. Eu não sei se vocês sabem, mas Marcos é um escritor meio tipo jornalista.
né? Ele é o cara que fala que a grama é verde, ele é o cara que fala em grupos de 50, sobraram 12 cestos, ele é todo... ele tem umas observações que a gente não vê nos outros evangelistas. E ele também, então, relata isso, que aquele homem tinha a mão direita ressequida, e diz que os discípulos ficaram, os discípulos não, desculpa, que os fariseus ficaram com muita raiva de Jesus quando viram que Jesus realmente curou o paralítico, porque Jesus entra no templo, ele chama o paralítico lá na frente e ele cura o paralítico. E é interessante porque diz que eles ficaram tão enraivecidos que naquela época havia vários partidos políticos religiosos e os fariseus eram um partido e os herodianos eram outro partido. Em seguida a esse milagre, os fariseus procuraram os herodianos e junto com os herodianos eles fizeram uma aliança para assassinar Jesus. Então, aqui a gente já começa a ver que teve dois tipos de raiva, né? Jesus enfrentou aqueles líderes e ele falou para eles que não havia razão nenhuma para ele não curar aquele homem no sábado, que o sábado é que tinha sido feito para o homem, não o homem para o sábado. E então Jesus, num certo sentido, confrontou, não teve medo dos líderes e beneficia o deficiente, curando o deficiente. E aí nós vamos ver, então, a união já dos dois partidos que eram inimigos, também com raiva de Jesus e na busca de assassiná-lo. A segunda ocasião que aparece no Evangelho, que Jesus ficou com raiva, é no encontro de Jesus com as crianças, que está em Marcos 10 e em Mateus 19. É bem interessante aqui, né? Porque a cura do deficiente, ela acontece mais ou menos no início do ministério de Jesus. E esse encontro de Jesus com as crianças vai acontecer no fim já do ministério de Jesus, praticamente a última saída de Jesus da Galileia, quando ele parte rumo à Judéia, rumo a Jerusalém. O que aconteceu aqui? Os pais estavam lá, né, para verem Jesus, e com seus filhos, e os pais queriam que Jesus abençoasse aquelas crianças. E os discípulos, com a motivação, provavelmente, com a intenção, provavelmente, de não atrapalhar Jesus, de não demorar talvez um pouco a viagem, mas, né, cuidando de preservar Jesus do envolvimento com as crianças, eles mandam os pais embora com os filhos. E Jesus percebeu, né, o que estava acontecendo, e Marcos diz claramente que ele ficou enraivecido, ele ficou indignado, e eu já falei, né, lá no começo que a indignação é uma palavra bonita para raiva, e ele desfez a ordem dada pelos discípulos e pediu que as crianças viessem para que ele abençoasse. Então, aqui nós vamos ver também três grupos com raiva, né? Jesus, que aqui ele está solitário, não está no grupo, ele ficou indignado de ver a insensibilidade do discípulo para com as crianças. Os pais, que a Bíblia não fala, mas eu imagino que os pais ficaram um pouquinho indignados com os discípulos, porque os discípulos não deixaram eles chegarem até Cristo com as crianças. E eu fico imaginando também os discípulos, né, que tiveram a ordem que eles tinham dado, contrariada por Jesus. Então, a Bíblia não diz que os discípulos ficaram bravos, com raiva, nem os pais. Sou eu que estou deduzindo isso, porque eu sei que quando a gente é frustrado num projeto, a gente fica meio indignado, sim, né? Às vezes fica triste, mas antes disso vem a indignação.
Eu sei também que quando eu dou uma ordem, eu dou um comando e alguém quebra o meu comando, eu também não gosto, não. Né? E a maioria das pessoas pode até aceitar, né? Porque tem aquele ditado, né? Quando a gente tem juízo, a gente obedece, mas a gente nem sempre concorda, né? Que alguém mude as regras do jogo que eu estava ali cuidando. Então, nós vemos aqui também outra situação que não é só Jesus que Jesus está escrito claramente. Os outros dois grupos eu deduzo que eles também se enraiveceram. Então, aqui é a segunda ocasião. A terceira ocasião, eu acho que aí todo mundo sabe, até quem nunca leu a Bíblia sabe, é quando Jesus se encontra com os vendedores no templo. Isso está em Marcos 11 e João 2. E aqui é importante a gente lembrar um pouquinho o contexto dessa situação. Então, era uma situação onde muitos peregrinos de toda o Israel daquele tempo peregrinavam, iam até Jerusalém. Normalmente, a maioria deles eram pobres. A gente não pode esquecer que essa época é uma época que Israel está sob o domínio dos romanos, e os romanos, não sei o quanto que você conhece dessa época, desse domínio, né, dos romanos, mas os romanos exploravam demais Israel, tiravam as propriedades. Então, quem morava, os israelitas daquela época, eles acabaram sofrendo a consequência desse domínio político aí, né, dos romanos. Então, eles vinham com os animais que eles ofereciam para o sacrifício no templo. E o que acontecia quando chegavam no templo? Tinha algumas pessoas que iam fiscalizar os animais para ver se esse animal realmente poderia ser aprovado, né, para o sacrifício. Sabe o que eles faziam? De alguma forma, eles achavam um defeito nos animais. Para quê? Para que os peregrinos comprassem outros animais e desse lucro para aqueles vendedores que estavam ali no templo. Então, vocês estão vendo que essa coisa da corrupção não é nova, tá? Ela existe, ó, desde que o homem é homem, né? E o pior, para eles comprarem um animal, eles tinham que trocar a moeda, porque cada região da Palestina daquela época tinha uma moeda. E o câmbio também subia. Então, eles trocavam, né? Iam lá trocar a moeda, tinha subido o câmbio, e a gente sabe muito bem como que é essa questão aí que às vezes isso é também um golpe e também uma corrupção, né? Então, quando Jesus chega ali, que ele vê aquilo, e João diz, inclusive, que ele pega um chicote. E tem gente que gosta de criticar Cristo, né, que fala que ele pegou o chicote para bater nas pessoas. Isso não é verdade, não tem nenhum lugar na Bíblia que fala isso. Então, a conclusão que a gente chega, quem estuda, né, esses textos, é que aquele chicote era para expulsar os animais que estavam ali no pátio do templo. E a Bíblia diz claramente que Jesus ficou muito indignado. E a gente vê a prova disso quando aqueles vendedores tentaram pegar os documentos das gavetas, das mesas, tentaram pegar algum dinheiro que eles já tinham, e Jesus não teve dúvida. Ele virou aquelas mesas, ele chutou mesa, ele chutou gaveta. Aí sim, eu acho que com os móveis e tentando impedir que as pessoas pegassem aqueles documentos, aí ele realmente usou a força dele e entornou tudo. Isso é verdade. Tamanho foi a indignação dele. E aí nós descobrimos que nessa ocasião também os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei, que eram os religiosos e que eram donos daquele cartel, então o cartel também não é nada novo, sempre existiu, também ficaram enfurecidos. E por que eles ficaram enfurecidos? Porque eles estavam perdendo o lucro deles, estavam perdendo o ganho deles. E Jesus falou claramente que lá na casa dele não era lugar de exploração, que lá era lugar de adoração a Deus, e não era para estar explorando. E isso também, contrastando um pouquinho com a história de Jesus e as crianças, aconteceu mais ou menos no começo do ministério de Jesus.
E aqui também, tanto os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei, eles começaram a se juntar, a fazerem reuniões para assassinarem Cristo. Então, é tão interessante isso, né, que é uma coisa que às vezes a gente também, nós humanos, fazemos e nem percebemos. Eles estavam tão indignados com Jesus, porque Jesus, principalmente lá no caso do deficiente, porque Jesus estava quebrando uma lei do sábado e eles se sentam para assassinar Jesus. Então, olha, esse é um cuidado, gente, que nós humanos precisamos ter, porque às vezes na luta de uma determinada coisa que a gente entende que é errado, aquilo que a gente vai fazer é pior do que aquilo que nós condenamos. Prestem bem atenção nisso, que é muito comum acontecer isso. A gente usa, às vezes, de uma violência na tentativa de acabar com outra violência. E muitas vezes a violência que a gente usa é a pior, como é o caso aqui. Bom, então vamos ver agora um pouquinho o que mobilizou essa indignação de Jesus Cristo. Então, nas 3 situações, Jesus ficou indignado em defesa daqueles que estão fragilizados, desprotegidos e muitas vezes à margem. Foi em função dessas pessoas, foi para defender essas pessoas que Jesus ficou realmente indignado. Aonde que estão essas pessoas? A criança, ela é desprotegida, ela é fragilizada e ela precisa da proteção do adulto, sim. E às vezes é preciso mesmo encarar um outro adulto para proteger uma criança, que é muitas vezes o que a lei faz, né? Eu tenho uma filha adotiva que veio, eu estou contando isso porque ela já deu o testemunho dela publicamente. É a Betânia, eu esqueci até de mandar o link para ela, ela ia gostar de estar aqui hoje, mas eu não lembrei mesmo. A Betânia, a justiça encarou os pais dela, porque os pais dela não estavam sendo adequados para com ela, tirou ela dos pais e num trabalho de ficar com ela por uns dias, a gente acabou assumindo a criação total dela, né? E às vezes é preciso que isso aconteça mesmo, que também, num certo sentido, até é uma violência, mas é uma violência, né, que necessária, e os pais dela não foram destruídos, então foi um ato, talvez duro seria a melhor palavra, para preservar quem? A criança que é desprotegida, a criança que é fragilizada. Então, Jesus estava tendo a raiva para defender as crianças. A situação do deficiente é a mesma coisa. Nós tínhamos ali um homem que não tinha como mais ganhar o pão de cada dia. Nós tínhamos ali um homem fragilizado. E Jesus se enche de compaixão desse homem e restaura a mão dele. E o deficiente também é alguém fragilizado, também é alguém desprotegido. Eu sei que tem muitas deficiências que as pessoas podem fazer alguma coisa, é verdade isso. Mas seja lá qual for a deficiência, a pessoa tem uma limitação, sim. Tem uma fragilidade, sim. E às vezes ela precisa, sim, né, da nossa proteção, do nosso amor e até da nossa defesa. E no terceiro caso, que é o caso lá do templo, Jesus enraivece em defesa dos menos favorecidos socialmente falando. Então, ele se enraivece para defender o pobre, para defender aquele que às vezes não tem o dinheiro para comprar o leite e o pão para as crianças no café da manhã, para defender aquele que às vezes trabalha muito duro, mas muito duro mesmo, e o que ganha mal dá para a comida. Então ele está defendendo o quê? Ele está lutando aqui contra uma injustiça social, contra a exploração, e a exploração de quem? Do pobre, que normalmente é o pobre que é o mais explorado mesmo, né? Então, nas 3 situações, a indignação de Jesus Cristo foi para defender outros. E que outros? Estou repetindo porque eu acho muito importante isso. Os desprotegidos e os fragilizados. Então, Cristo agiu
para defender aqueles que estavam numa situação de vulnerabilidade. Diferente de muita gente, né, que acaba abusando do vulnerável, né? A gente até conhece essa expressão bem brasileira. E quem que Jesus encara quando ele faz isso? Ele não tem medo de encarar os líderes religiosos, ele encarou lá no templo, quando ele restaurou a mão do homem. Ele encara os líderes, bronqueia com os líderes, confronta os líderes. Ele também não teve medo, e isso fica bem claro, de enfrentar, confrontar aqueles que estavam dominando os ganhos e os lucros ilícitos e explorando a fé dos fiéis. Ele não tem medo de fazer esse confronto. E ele não teve medo também de chamar a atenção dos discípulos deles, quando ele viu que os discípulos dele não estavam também sendo sensíveis com aqueles pais e com aquelas crianças. Então, a razão da ira de Jesus foi por causa da dureza do coração daqueles que estavam em volta das pessoas vulneráveis, né? A raiva é direcionada para aqueles que deveriam fazer alguma coisa e não fizeram. E quando a gente olha a vida de Cristo, nós vamos descobrir, se você estudar, eu já falei aqui, vou repetir, eu sou meio fissurada no Jesus de Nazaré, né? Sou mesmo. E hoje, quando alguém está perguntando o que eu sou, eu estou falando, eu sou seguidora de Jesus de Nazaré. Se você estudar a vida de Jesus com detalhes, e eu quero estimular você a voltar cada vez mais para Cristo e a nunca deixar de estar embrenhada, enfronhada, envolvida com a vida de Jesus Cristo, você vai descobrir características da vida dele assim, maravilhosas mesmo. Então, vamos lá. Jesus Cristo nunca ficou com raiva quando ele foi criticado. Olha isso. Olha, porque criticaram ele, hein? Falaram que ele era comilão, falaram que ele era beberrão, falaram até que ele era o quê? Demônio. Não foi? Ele não cai na defesa, você não vai ver nenhum lugar Jesus Cristo se defendendo das críticas, e ele não enraiveceu por causa disso. Ele também não enraiveceu quando ele foi questionado se ele era o Messias mesmo. Né? Seria a mesma coisa de alguém me questionar, por um acaso, Esther, você é psicóloga mesmo? Eu não sei não, viu, se eu ia ouvir isso e ficar bonitinha, acho que não. Pois é, mas questionaram, o João estava preso, o João, o primo dele, que veio para preparar o caminho para ele, manda lá os discípulos perguntar para ele, espera um pouquinho, Jesus, você realmente é o Messias? Olha isso. Ele também não ficou enraivecido quando aconteceu isso, quando João mandou questionar isso. Pelo contrário, nesse dia ele faz milagres e fala para os dois que estavam ali, acho que era dois discípulos, fala, olha, isso que vocês estão vendo, vai lá e conta para o João. Como que reafirmando para o João, respondendo para o João amorosamente, sim, eu sou o Messias. Ele também não ficou com raiva quando ele foi meio que difamado por Bartimeu. Lembra o que Bartimeu falou dele? Quando eu acho que Filipe, se não me engano, fala pro Bartimeu, né? Desculpa, isso aqui está errado. Acho que não é Bartimeu, não. Eu anotei errado. Bartimeu é o cego. É para Natanael. Então, vamos consertar aqui. Ele não ficou com raiva quando Natanael, que estava lá embaixo da figueira, e alguém falou de Jesus para ele, e aí ele falou assim, de onde que ele é? Ele é de Nazaré. Mas Nazaré? E você acha que de Nazaré sai alguma coisa boa? Novamente, nós não vamos ver Jesus Cristo aqui se defendendo, que lá saía coisa boa, e ele também não ficou enraivecido. Pelo contrário, ele foi amoroso quando Natanael chegou pertinho dele, porque daí Natanael vai para conhecê-lo,
E quando Natanael chega perto dele, Jesus olha para Natanael e ele vê uma qualidade em Natanael. Ele fala, nossa, Natanael, você é um homem transparente. Tudo que você pensa, você fala, né? Você não tem engano, você não tem dolo. Então, de novo, ele não está com raiva. Ele também não ficou com raiva quando ele foi rejeitado pelos irmãos dele. Eu acho que todas vocês sabem que Jesus foi altamente rejeitado pelos irmãos. Teve até um tempo que os irmãos falaram assim para ele, por que você não vai lá para Jerusalém? Ir lá para Jerusalém, na cabeça dos irmãos, era assim, vai lá com esses milagrinhos teu aí, porque lá tá todos os importantes da lei judaica e você vai se danar. Isso não está escrito na Bíblia, né? Isso é uma dedução que a gente tem, porque os irmãos dele não gostavam dele, né? Tinham, sei lá, inveja dele, ciúmes dele, alguma coisa dele. E tanto que nós não vamos ver os irmãos de Jesus lá no Gólgota, não tinha nenhum lá. O único que estava lá era o João e a mãe, né? Os irmãos não estavam lá. Então, Jesus também não ficou com raiva dos irmãos, não tem nenhum registro disso. Ele também não ficou com raiva quando foi traído por Judas. Amorosamente, ele chegou até a alertar Judas do que estava no coração dele. Ele não ficou com raiva quando ele foi negado por Pedro. E eu acho que é o Marcos, eu não anotei aqui, mas eu acho que é Marcos, que fala que tem um momento da negação de Pedro, que o olhar de Cristo, que Pedro vê o olhar de Cristo. E eu imagino que o olhar que Pedro viu de Jesus Cristo deve ter sido o mesmo que a prostituta viu, aquela que estava nos pés de Jesus lá, o mesmo que a adúltera viu quando Jesus a protegeu e ela não morreu. Eu acho que esse olhar de Jesus é o mesmo do jovem que foi embora, né? Que é uma outra razão, Jesus também não ficou com raiva. Eu acho que Pedro viu no olhar de Jesus um amor tão grande que Pedro sai dali e chora, mas chora muito mesmo. Então ele não ficou com raiva quando ele foi negado por Pedro. E ele também não ficou com raiva nem quando ele foi injustiçado, né? E quebrando todas as leis da época, ele foi condenado à pena de morte, né? O sacrifício de Cristo foi a pena máxima de morte que existia naquele tempo. Os romanos crucificavam gente adoidado. Foi a época que mais se usou madeiro para crucificar gente. E Jesus é condenado à pena de morte e ele também não enraivece. Por que será, né? Quais são os motivos que nós podemos concluir que Jesus, como vivendo aqui, andando com os nossos sapatos, porque ele era Deus, mas ele também era humano ao mesmo tempo. Ele foi gente como nós somos. Eu alistei duas coisas. A primeira coisa é que Jesus sabia quem ele era. Jesus conhecia seu íntimo, sabia a sua missão, ele sabia a sua identidade, ele sabia do valor dele. Quando a gente sabe do valor da gente, minhas queridas amigas, pode falar o que quiser da gente, não importa. Se alguém falar assim, acho que você não é psicóloga, sinceramente, pode falar, eu sei que eu sou, né? Ou então, se alguém falar uma coisa que eu não sou, de repente alguém falar assim, você é uma, sei lá, uma prostituta. Eu sei que eu não sou prostituta. Eu não preciso me enraivecer. E Jesus, então, sabia quem ele era. A opinião do outro sobre ele não fazia a menor diferença. A menor diferença mesmo. E muitas de nós, às vezes, não sabemos direito quem nós somos, né? Às vezes nós temos coisas mal resolvidas nas nossas vidas que a gente nem quer entrar em contato. Às vezes a gente tem uma história que a gente exclui a história da gente. E quando eu excluo a minha história, praticamente é como se eu excluísse parte de mim. E aí eu não sei quem eu sou. E aí para o outro me derrubar, para o outro me afetar, não precisa muita coisa. E para mim enraivecer também não precisa muita coisa. E a segunda coisa que eu anotei aqui é que Cristo amava genuinamente o ser humano. Mas ele amava genuinamente mesmo. Quando a gente ama genuinamente, eu deixo o outro livre até para não gostar de mim. Preste bem atenção nisso.
né? Eu, por exemplo, se eu amar o meu filho mesmo, genuinamente, eu deixo esse filho livre até para ele não gostar de mim. Não tem problema. Eu te amo, filho, mesmo você não gostando de mim, eu vou amar. Então, isso é uma coisa para a gente pensar. Como é que eu mediria o meu amor para com o outro, né? E começa, muitas vezes, com o meu amor para comigo, eu sabendo de verdade quem eu sou. E como eu vou correr, porque a gente tem que terminar, inclusive eu preciso terminar, porque eu tenho um compromisso em seguida. E como que foi a raiva dos líderes religiosos, provavelmente a raiva dos discípulos, porque dos discípulos não está escrito, dos líderes religiosos está escrito bonitinho lá que eles ficaram indignados. Com os vendilhões do templo e com os donos do cartel onde estavam os vendilhões do templo, também está registrado, não é interpretação minha. O que será que mobilizou a raiva dessas pessoas? Por que eles ficaram com raiva? Eles ficaram com raiva, primeiro, porque eles estavam com o orgulho ferido. Eles ficaram com raiva porque eles não estavam sendo obedecidos, inclusive por Jesus, porque o que eles queriam era isso, é que Jesus obedecesse aquilo que estava estipulado. Os negociantes do templo ficaram com raiva porque eles tiveram prejuízo, deixaram de ganhar, eles viram desmantelado um negócio rendoso, né? Então, o que aparece aí? A ganância, né? A ganância tinha sido atingida. Então, nós vemos que os motivos que levaram tanto os líderes religiosos, como lá os vendilhões no templo, mais os líderes religiosos também do templo, não tem nada a ver com os motivos que levaram Jesus a ter raiva. Dá para vocês perceberem a diferença? O que mobiliza a raiva desses líderes, o que mobiliza a raiva dos vendilhões, o que mobiliza a possível raiva dos pais e dos discípulos, totalmente diferente daquilo que mobilizou a raiva, a indignação de Jesus. Então, agora, como é que nós vamos terminar? Com a pergunta: olhando para você, o que é que mobiliza a sua raiva? E eu quero dizer uma coisa bem importante aqui. Se você está aí pensando, bom, eu não tenho raiva nenhuma, então também alguma coisa está errada. Porque a raiva faz parte de quem está vivo, faz parte de quem tem umbigo. Então, se você não sente nada, em algum lugar você está congelando a sua raiva. E aí eu poderia estender, né? Quem sabe um dia eu volte aqui para falar de raiva congelada. Porque essa raiva congelada, um dia ela vai explodir, ou contra você mesma, ou contra o outro, ou contra o ambiente, ou contra a sociedade. Em algum lugar, essa raiva congelada vai estourar. Então, a raiva, na verdade, é uma força. Gravem isso, a raiva é uma força. E é uma força que você pode usar para o bem, você pode usar para a construção do bem. É uma raiva, é uma força que você pode usar para proteger o que está desprotegido. Bom, então, todos nós temos raiva. Se você não tem raiva, então você precisa ver para onde que está indo a tua raiva, né? Como é que você faz com ela e aonde que você está congelando essa raiva. A outra coisa importante é que a raiva pode ser um indicador de áreas da vida onde eu preciso crescer. Então, olha que legal, eu estou vendo que tem até gente pondo coisa aqui, né? Uma está falando que fico com raiva quando vejo injustiça. Olha, esse negócio, a Nancy, essa coisa da injustiça é uma das coisas que dá raiva mesmo, viu, Nancy? Talvez uma das coisas que mais dá raiva é quando a gente se sente injustiçado. Antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa importante. A raiva nunca é o primeiro sentimento, ela é o segundo. Antes da gente sentir raiva, a gente sente um outro sentimento. Então, quando eu me sinto injustiçada, ou quando eu vejo a injustiça do outro, e aí eu me sinto também injustiçada, o que vem? Vem a raiva, né? Por isso que a raiva pode ser um indicador de áreas que nós precisamos crescer.
porque a raiva pode indicar que nós somos ciumentas. Né? O que é ciúme? Ciúme é eu não querer dividir o que eu amo com outra pessoa. E aí é óbvio que tem um zelo que é saudável, mas tem o ciúme doentio, aí é tema para um outro tempo também. A raiva pode indicar que nós somos invejosas. E olha, a inveja em si, se eu olho para mim e eu vejo que eu tenho inveja, o primeiro estágio da inveja, ela não é ruim nem boa. A inveja só está me indicando que eu não estou contente com o que eu sou e nem com o que eu tenho, e eu quero o que o outro é e o que o outro tem. Quando eu descubro isso, eu posso trabalhar na minha vida, falar, pera um pouquinho, por que eu não sou agradecida pelo que eu sou, pelo que eu tenho, pelo que eu sei fazer? Mas muita gente sai do primeiro estágio da inveja e vai para o segundo, que é quando aí eu tento destruir aquele que tem o que eu gostaria de ter. Então, quando eu tenho raiva de alguém e você identificar que é por causa da inveja, você precisa crescer nessa área aí de gratidão e de contentamento para com você mesmo. A raiva pode indicar que nós somos arrogantes, que nós não queremos nunca nos sentir menos. Nós somos orgulhosos, orgulhosas, e a gente quer sempre estar aqui, né, top. E às vezes não precisa ser top, às vezes a gente tem que ficar no último lugar mesmo, e tudo bem, e é lá que nós vamos ser abençoados e abençoar. A raiva também pode indicar que você não aguenta a ingratidão. Olha isso, gente. E esse tipo de raiva, às vezes, aparece com os filhos, que a gente quer que os filhos sejam gratos. E olha, filho não tem que ser grato de nada, porque quem tem filho, tem a obrigação de criar e da melhor maneira possível. E eles não são devedores. Não são devedores. Os animais também criam seus filhinhos, defendem os seus filhinhos da melhor maneira possível. Então, quando a gente investe no filho, nós não temos que jogar para o filho que eu fiz isso. Nossa, eu lembro da minha mãe falava para mim até que ela me carregou na barriga 9 meses. Que culpa eu tinha, né, dela, de eu ter ficado na barriga dela 9 meses? Nenhuma, tadinha, já perdoei ela morreu muito cedo, nem pude conversar com ela antes dela morrer, mas ela está mais que perdoada porque ela me deu coisas muito bonitas também. Então, muitas de nós não aguentam a ingratidão, às vezes do filho, às vezes de alguém que você ajuda. Meu Deus do céu, aquilo que eu dou para o outro é do outro, é por amor, ele também não precisa falar nada para nós, nem obrigado ele precisa falar. Se eu dou por amor, está encerrado o assunto, né? Às vezes também nós temos a raiva porque a gente fica muito preocupado com a imagem. Então, qualquer coisa que risca a minha imagem, né? Qualquer coisa que, né, risca lá a minha vitrine, eu fico enfurecida. E eu acho maravilhoso quando a imagem da gente é quebrada. A minha foi um dia, fiquei enfurecida quando aconteceu. Mas foi tão bom, depois que a minha imagem foi para as cucuia mesmo, jogaram, eu ia falar, quase que eu falo um palavrão aqui, uma palavra feia, mas jogaram pedra na minha vitrine, para mim foi maravilhoso, porque aí, ó, na minha vitrine, na minha imagem, agora eu não preciso nem me preocupar mais com a minha imagem, porque já era, né? Na época, foi a melhor lição para mim, e, sinceramente, daí para frente eu não me preocupei muito mais mesmo, não. E a gente não aguenta ser menos, como eu já falei lá no começo, né? Ser ignorada, ser esquecida. Às vezes a gente não quer abrir mão do controle. E, gente, não dá para a gente controlar tudo, né? Mas nós que cremos que Deus é o Senhor todo onipotente, todo poderoso, é Ele que controla, né? É Ele que sabe. Eu não acho que Deus é a fonte do mal, não vejo assim. Mas se Ele permite, se nós estamos caminhando, Ele nos dá o recurso e Ele pode transformar qualquer coisa em bem na nossa vida. Então, ele não é o arquiteto do mal, mas ele pode transformar qualquer coisa que saia do nosso controle em bem para nós, ou não, depende dele, se ele quiser. Então, eu penso que para cada uma dessas coisas que eu citei aqui, há o caminho do desapego, há o caminho do crescimento,
e há um caminho para a gente percorrer e se tornar cada vez mais parecido com Jesus, e quem sabe a gente pode chegar bem perto desse ponto de enraivecer sempre para defender o outro, e não enraivecer porque alguma coisa mexeu com você, com a sua pessoa, ou com a sua imagem. Ok? Que Deus possa nos abençoar. Eu vi que agora o grupo aumentou bastante, né? Que Deus possa nos abençoar no sentido da gente aproveitar o sentimento de raiva que a gente identificar como uma possibilidade de crescimento e a gente se tornar mais parecida com o nosso Senhor Cristo Jesus. Amém. Amém. Pena que Esther. acabou. Eu queria mais. Esther, eu também queria mais. Eu aprendi uma frase que diz o seguinte: guardar raiva é como beber veneno e querer que o outro morra. Isso. Porque aí tem uma extensão do tema raiva, que é assim, a gente também, é maravilhoso isso também que eu vou falar. Como que eu reajo quando eu sinto raiva? E uma das coisas da reação de quando eu sinto raiva é ficar alimentando a vingança, né? Que entra essa frase aí, né? Que a raiva que promove a vingança. Então, o que é a vingança? Eu bebo um veneno para o outro morrer. Uhum. Né? Que é isso mesmo. Tem um filme argentino, gente, que se você é maravilhoso sobre essa coisa da vingança. Tem que ver até o fim o filme, tá? Chama O Secreto de Seus Olhos, O Segredo de Seus Olhos. Se você tiver acesso a alguma plataforma que tem esse filme, veja. Ali tem uma baita lição sobre vingança, que para mim é uma das lições mais bonitas que eu vi. Obrigada, Nancy. Essa frase é muito boa. A gente marca para o ano que vem, Ana. Guardem a raiva até o ano que vem, gente. Não, trabalhem a raiva até o ano que vem. Até lá já matei alguém. Quem falou? Ganhem o livro. E leiam. Está me ajudando muito a dominar as reações da minha raiva. Porque eu já aprendi com ela que a raiva é uma força. Certo? Então eu tenho que canalizar bem essa força. Mas a Bíblia não fala contra a raiva. Ele diz que a raiva é uma coisa natural. Isso. Irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não alimenta, né? Essa... O problema é não pecar, né? Exatamente. E quando a gente pensa, já pecou a porção de vez. Foi o que eu falei lá no começo. O problema não é sentir raiva, o problema é ter um comportamento violento por causa do sentimento da raiva. Verdade. Qual é a editora, Esther? Era da Vida, mas nós compramos todos os direitos da Vida. Então, quem quiser o livro, sempre, se a minha filha tivesse aqui, ela já tinha posto aí no chat onde acha o livro. Mas vocês podem me escrever, que eu passo para o meu marido e para o meu neto, que cuidam disso, e eles mandam para vocês. esthercarrenho@gmail.com, tá bom? Eu comprei todos os livros da Vida, compramos os direitos, então vai sair esses livros em e-books. Então, meu filho já está cuidando disso, acho que vai demorar um pouquinho ainda, mas logo já vai estar disponível em e-book. Quando essa questão da raiva, ela é canalizada para si mesmo, que fica com uma raiva de si mesmo, tem muito a ver com a questão da imagem, é isso? Pode ter, viu, Vânia? Eu acho que cada pessoa é uma pessoa, às vezes está muito ligada à culpa, a pessoa fez alguma coisa, ela fica com raiva dela por causa daquilo que ela fez e se condena, né? Normalmente se fere, né? Tem muitos casos de automutilação, tem várias causas também da automutilação, gente, não tem só uma. Uma causa da automutilação é, às vezes, aliviar o sofrimento mental, mas uma das causas, às vezes, é a culpa. E, às vezes, a autodestruição não é só com machucar o corpo,
né? Às vezes é não tomando medicação, pode ser comendo demais, pode ser bebendo demais, ó, tudo isso acaba sendo um suicídio lento, num certo sentido. Até os suicídios pode estar relacionado com questão de culpa, com questão da raiva. A pessoa tem tanta raiva dela, eu já atendi gente assim, que tinha tanta raiva que pensava em se destruir, em se matar mesmo. Então, pode ter uma... Aí depende da gente ouvir, mas faz sentido o que você falou, sim. Faz sentido. Aí é importante, né, estar ouvindo essa pessoa, se é um cristão, questionar um pouquinho, mas o que você acha do perdão que Deus já te deu? Às vezes eu brinco aqui, né, a pessoa começa a falar, eu falo assim, espera um pouquinho que eu vou olhar aqui no caderno de Deus. Vamos supor que é a Maria, né? Eu falo, Maria, aqui é a folha da Maria. Ué, essa não tem nada, essa não tem nada, essa não tem nada. Então, Maria, ó, Deus está falando que no caderno dele lá não tem nada. O que acontece que Deus já te perdoou e você ainda não se perdoa? Né? Então, às vezes a gente tem que trabalhar isso com a pessoa, né? Dela se perdoar, ter um olhar bondoso para com ela. A gente tem uma desgraça na vida, a gente é capaz de repetir aquilo que mais fez mal para a gente na vida, a gente é capaz de repetir com a gente. Então, pessoas que às vezes vêm de ambientes que não foram amorosos, elas têm uma tendência muito grande de não ser amorosa consigo mesmo também. Mas dá para mudar. Essa é a boa notícia. Tá bom, obrigada. Meninas, eu sei que a gente ia ter tanta pergunta agora, Esther. Pois Adorei é, a eu história da até... raiva congelada e as outras coisas ficaram aqui pululando assim na minha cabeça, Não principalmente na sei, Ana, não adolescência, a sei, gente eu lida preciso... muito. Eu eu sei. preciso sair às 13h10, que eu tenho uma reunião super importante agora. Uhum. Se vocês até E puderem, agora? quem lembrar, orar por mim, a gente vai decidir com o empresário de um neto meu a estadia dele em Portugal. E esse empresário pediu muito para mim participar, porque eu tenho ajudado esse neto, não sendo psicóloga dele, mas informando algumas, vocês que são expatriadas, né? Informando alguma coisa para ele estar pronto psicologicamente, por isso que eu não vou poder ficar. Eu adoraria ficar mais 1 hora aqui respondendo. Sim. Mas nós vamos deixar para um outro dia, que pena. Tá bom. Querida, vamos fazer o seguinte, vamos tirar mais uma foto, agora que esse grupo tá tão lindo, continua lindo, mas assim, encheu mais, né? E eu queria Encheu muito. mesmo. Olha, gente, a Madalena que está aqui É minha irmã, irmã a da Madalena é minha Esther. irmã. Isso, ela que estava falando aí no grupo também, Esther. Ah, é? É porque estava sem o nome dela, aí eu imaginei que era ela, eu falei, vou botar a Madalena. É ela. Quem mais É? chegou depois que a Esther começou a falar? Valéria chegou depois, a Maria Marta, Leia. A Marta é a Esther, nossa irmã também. Isso, Ah, a olha Marta, aí. minha irmã. Cadê minha irmã? Cadê Eu sua coloquei no irmã? grupo da família, Esther, a live. Ah, eu nem vi. Nossa, a Marta e a Madalena, elas são são minhas fãs. Tudo que eu vou falar, elas aparecem e me Ai, apoiam. coisa boa. Ai, que lindo. Não é? É muito bom isso, né? Quando você tem apoio na família. Verdade, muito. Então, Mas eu querido, acho que ela está vamos lá. ocupada, por Vamos isso que ela fazer. não apareceu. Vamos fazer a foto e depois vamos nos despedir da Esther e aí a gente faz o sorteio, tá bom? Ah, ok. Aí você me manda tudo Com direitinho depois. certeza, com Ô, certeza. Ah, minha irmã Ajeitem os apareceu, a cabelos. Marta apareceu. Isso aí, ó, a Marta. Prazer, Marta. Vamos lá? Magna, se arruma. Vamos lá? Obrigada. Foi. Obrigada mesmo. Esther, Olha, o não ano tem que como te vem, agradecer mais. essa reunião que eu vou ter agora foi meio de improviso, não ia ter.
Aham. Mas o ano que vem eu prometo que daí a gente estica e eu respondo mais, a gente conversa mais sobre as questões, tá bom? Ai, obrigada, Esther. Muito obrigada Ó, mesmo. Ó, grande abraço para você. a todas vocês. Obrigada, Esther. Beijo. Vamos lá, povo. Olha Também só. tenho que sair, meninas. Ah, então não vai participar do sorteio, Júlia. Eu vou mandar a pergunta agora. Agora, nesse instante, preparem os dedinhos, Preparem-se. preparem aí os neurônios de vocês. Faz uma pergunta fácil, né? Nossa, Ó, pergunta se for para digitar, não, tem que falar, porque até eu digitar, todo Não mundo já pode, digitou. não. Falar vai ser a Torre de Babel, Rita. Sinto muito. Ah, não, até eu digitar, todo mundo já foi na minha frente. Olha lá, vamos prestando atenção. A Esté falou coisas importantíssimas, certo? Concordam? E Aham. coisas assim muito profundas. Eu não vou pedir nada que ela não tenha falado, tá certo? Sim. Mas ela deixou muito claro que a raiva que Jesus sentiu e a raiva que nós sentimos têm origens diferentes, certo? Muito. Então, eu queria que vocês escrevessem. Aí, quem escrever mais e mais rapidamente, por isso que eu vou deixar lá, eu vou deixar vocês escreverem, quem conseguir escrever mais motivos pelos quais Jesus foi instigado para ter raiva, mas não teve. E ela citou várias ocasiões, várias situações. Que situações foram essas? Jesus foi e não sentiu raiva. Podem escrever, tá aí. Críticas. Quem escrever mais, escreve não tudo. precisa. Não, precisa, Júlia, senão não tem. Por isso é que Eu é vou um ficar sorteio. nomeando tudo, não tem tempo para isso, não. Já falei, resumi. Fiz um resumeio para você. Vamos lá. Vou dar Gente, esse tempo povo... para vocês. Não falem, não. Só escrevam. Escrevam o máximo que vocês puderem. Hello. Quando eu falar acabou, acabou. Quem já escreveu, já escreveu. Quem está escrevendo ainda tem tempo. São 2 livros, hein? Um para o Brasil e outro para as terras estrangeiras. Ai, ai, ai. Ah, ficou difícil esse negócio, hein, Ana? Tem muita coisa na minha mente, mas para escrever agora não dá, não. Gente, mas Eu se fosse não anotei e me fácil. perdi. Tá bom. Eu não anotei e me Ai. perdi. Tchau, meninas. Ah, Boa Tchau, sorte. Julinha. tchau. Beijo. Se você ganhar, eu te falo. Quem ganhar, depois deixa eu ler de qualquer Gente, maneira. olha, vou dar aí, ó. 5, 4, Já foi, já fiz. 3, A Mari ganhou. 2, 1. Acabou. Ah, nossa, eu Acabou. ainda escrevi. Ih, no meu iPad saiu tudo errado que eu escrevi. Gente, desculpa. Olha, O fiquem calmos. autocorretor do meu iPad. Gente, nada de ficar com raiva de mim, tá? Por favor. Agora eu tô com vergonha, que a minha mensagem foi toda esquisita. Vocês não vão Vamos precisar lá. de tradutor. Ó, vamos lá. Claudiane falou: a raiva de Jesus foi em favor dos vulneráveis. As situações em que ele não sentiu raiva foi quando? Criticado, traído, caluniado. 3. Rossane colocou: criticado, humilhado, injuriado. 3 também. Rebeca colocou: críticas também da família, a raiva dos vendedores, dos fariseus. Ainda não. Madalena:
injustiça, calúnia, criticado, traído, injuriado e humilhado. 6. Bela, traído, trocado, rejeitado, deu sua vida, ok, foi injustiçado. 4. Luciana, injustiçado, acusado, traído, negado, abandonado, odiado, criticado, mal compreendido, condenado à Nossa! morte, traído e negado por Pedro. 11. Eita. Acho Ela que temos ganhou. aí uma ganhadora, hein? Eu É, também, viu, Bela? A Rossane completou. Ela tinha colocado 3, né, Rossane? Então ela continuou. Ferido, julgado, abandonado e caluniado. 7. Júlia, críticas. De novo, ela já tinha falado. Rose, críticas e justiça. Meire, vamos lá. Criticado, questionado, rejeitado, traído, negado, condenado à pena de morte e foi posto em dúvida, duvidou da sua. 7. Madalena, negado. Jesus não sentiu raiva quando foi questionado, traído, negado. Vânia. Madalena colocou mais um ainda. Aos 11, ela acrescentou o 12º. Nossa! mas não foi a Chamado de Madalena, beberrão, comilão, questionado. foi a E Luciana. Tá A difícil, saiu Luciana, tudo errado. foi a Luciana que fez então a 11. Luciana, que está no Brasil, É, é a ganhadora. Tá certo, Luciana? Primeira vez aqui, já chegou ganhando. Muito ganhando, bem, gente. parabéns. Agora das estrangeiras. Vamos ver aqui, ó, das terras estrangeiras. Quem ganhou? Vamos lá. Meire. Quantos eu falei que você fez, Meire? 7. 7. Meire foi 7. Júlia, 2. Rossane, eu acho que empatou, hein? Ferido, julgado, abandonado, caluniado. Criticado, humilhado, injuriado. Acho que repetiu, né, a Rossane? Olha aí, gente, me ajudem. Criticado, humilhado e injuriado. Ferido, julgado, abandonado, caluniado. Não. Não, não repetiu, não. Tá 7. certo. Então, É. 7-7. É. Então, para desempate, eu acho que é só Claudiane, não. Claudiane foi quase, né? Não, criticado, traído, caluniado. Então ficou entre Meire e Rossane, 7. 7. Então, das duas agora para desempatar, hein? Ah, Ai, gente, tá ótimo Não isso. precisa, eu deixo ela ganhar. Ah, Porque como que esse livro vai chegar aqui, gente? coração bondoso é correio. assim, né? Olha só. Meire abriu mão ou posso fazer a Abro. pergunta? Não, abro mão. Eu anotei um monte de coisa aqui, né? Ó, Então, Rossane. mas tá tudo bem. Tá tudo bem? Tá? Ok. Rossane ganhou, então, aqui em terras estrangeiras e Luciana ganhou em terras brasileiras. Tá certo? Muito bem. Parabéns para as duas. Luciana, por favor, coloque aí o seu endereço todo completinho, seu nome, tá? Completo também, porque a Esther vai mandar para você aí no Brasil e daqui, Rossane, eu acho que eu vou te entregar esse livro já. Não, nesse sábado não vou entregar, não, que eu não vou acabar de ler. Eu tenho que acabar primeiro. Depois a gente troca esse livro, eu vou te entregar, tá bom? Gente, foi muito bom ter vocês aqui, estar com vocês. Hoje à noite, para quem puder e quiser entrar, eu vou estar comentando sobre um outro livro da Esther, que é o Ressurreição Interior, tá certo? E vou fazer um paralelo com um livro que eu amo, já usei muitas vezes nas minhas aulas no seminário, que é o Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É um livro sensacional. Os dois eu super indico já, tá? Escrevam, busquem esses livros. O do Frankl, se não me engano, tem em PDF na internet, até gratuito.
Meus alunos conseguiram baixar, não sei se é. Eu não, realmente aí eu não sei se é permitido, se ele parou, não sei. Mas se vocês procurarem, vocês vão achar. E o da Esther, o Ressurreição Interior, que é maravilhoso também. Então, a gente vai conversar hoje sobre esses 2 livros à noite. Vai ser uma bênção se você puder estar aqui. Convidem amigas. E semana que vem nós temos alguém do Brasil falando para gente, que nunca falou aqui antes. Gente, estou cheia de surpresa, ó, cheia de cartas na manga. Olha aqui. Na hora que desligar aqui, eu estou te ligando para saber quem é. Mas eu não vou dizer. Você me conhece, não faça isso comigo. Problema, olha só. Vai ficar com raiva, Rita. Nada de ficar com raiva da amiga. Nada de ficar com raiva. Isso aí, obrigada, Meire. Olha, tem a surpresa da Meire, que vocês nem sabem o que a gente está aprontando. Meire fica quietinha. Meire, estou te ligando também. Olha, e semana que vem a gente vai olhar, a gente vai saber da história de um milagre. Não é o filme, não, tá, gente? Mas é uma grande história de um grande milagre mesmo que nós vamos presenciar aqui. Então, convidem, vou mandar para vocês, tanto de manhã quanto à noite. E no dia 15 tem mais surpresa vindo por aí. Tá bom?